Boa noite, galera. Bom dia, boa tarde para quem não está nesse momento que eu estou gravando. Hoje é o 10º dia de 21 dias do nosso desafio de tela mental. O que a gente está fazendo aqui? Com certeza vocês já passaram pelos vídeos anteriores. Se alguém caiu de paraquedas, não vou me alongar muito, mas a gente está fazendo o nosso papel de co-criador, dando um passo, um salto evolutivo muito grande. Daí você fala, como assim? Quando a gente caminha, quando a gente vive, respira, faz as coisas, trabalha, acorda, dorme, toma café, almoça, quando a gente volta do trabalho na sexta-feira, que já trabalhou a semana inteira, enfim, quando a gente vê cada um dos aspectos da nossa vida na terceira dimensão, a gente está sempre olhando para fora, né? E óbvio, a gente tem que viver aqui, a gente está aqui agora. Mas as coisas não nascem aqui, elas nascem dos nossos pensamentos, das nossas emoções. A grande diferença de situação sobre o que a gente está fazendo e o que a gente fazia antes é que muito do nosso tempo era afetado pelas emoções e ainda assim acontece. Emoções provocadas pelos vídeos que a gente assistia, por todo um caos que não era aleatório, mas causado. Vocês já pararam para pensar? Aliás, um pouquinho antes de eu fazer essa introdução e falar sobre a primeira parte que a gente sempre faz todas as vezes, eu preferi fazer. Aliás, eu vou fazer assim de forma aleatória, tá? Tem vezes que vocês vão ver minha imagem, tem vezes que não, porque eu descobri uma força entre não ter a minha imagem, só minha voz. É gostoso, é bom demais. A gente não tem que ficar se vendo o tempo todo, porque a gente tá muito na questão da identidade visual. Eu gosto de me arrumar, eu gosto de falar e também ver minha imagem, é legal, mas tira muito da força e a gente tem essa facilidade em apreender as coisas pela visão, mas a audição às vezes ela fica um pouco de lado. Quando a gente fecha os olhos e a gente começa a ouvir e parar para analisar aquelas coisas, a força é muito maior. E quando a gente fala sem se preocupar também com a aparência, com a imagem, com essas coisas, também é mais forte. E então eu vou fazer de forma aleatória. O canal é meu. É que a gente fica vendo tanta coisa de marketing. É tão chato você ter que se encaixar nas coisas, né? É tão chato. A gente tem sim que comunicar de uma forma que agrade as pessoas. E a gente sabe que nossa forma de apreensão do mundo é visual. Mas não é tão bom quando a gente pode ser autêntico, quando a gente pode dar uma variada de acordo com aquilo que a gente sente melhor, né? É nosso cartão de visita, a aparência que a gente tem, é gostoso, beleza, amo me arrumar, mas é tão bom quando eu não preciso com isso me preocupar, né? Não é? Quando a gente consegue, é tão raro a gente conseguir ter pessoas que a gente consiga sentar e ter uma conversa honesta e ter uma conversa que vá de cabo a rabo. Não é tão gostoso quando a gente consegue ter, porque a gente vive de mesquinhez, de coisas pequenas. É uma fofocaiada onde um vai levar um negócio que não gostou pro outro porque foi um mal entendido na cabeça dele, no coração dele, estava mal resolvido. Aí é uma desgraceira só, né, dos relacionamentos sociais. E agora então nem se fala com essa questão política, mas tudo continua. Então assim, a gente tem que ser o centro da mudança, galera. E eu não falo de perfeição não, porque eu tenho diversos defeitos, muitos, muitos, como todo mundo. Mas assim, uma coisa que eu tenho de qualidade é ser honesta, transparente, estar disposta a conversar e gostar de gente. Então eu acho que isso é um requisito muito importante, gostar das pessoas, né? É lógico, se a pessoa vira a cara pra mim, ela tem todo o direito de não querer conversar comigo, ainda que eu não saiba por quê, né? Mas assim, se a pessoa virar e quiser conversar, eu vou estar lá disposta, porque eu não tenho essa coisa de não gostar dos outros, não. Eu não gosto de situações que aconteceram, de mal entendidos. Mas é muito raro dizer que eu não gosto de alguém. Eu simplesmente falo que pena, mas tudo bem. A gente vive assim, com situações, com momentos que a gente está mais próximo, mais afastado das pessoas. Mas eu não vou cultivar no meu coração essa coisa pequena, não, de ficar virando a cara para os outros de forma proposital. Se o outro virou, eu concordo, tá tudo bem. Mas então a gente tem que se ligar no que é importante. A gente está num momento de mudança. E aí, agora tendo dito para vocês dessa coisa da gente ter uma voz, né? E a gente poder pensar, refletir sobre as coisas, colocar o coração nas coisas e entender como a gente vive como coletividade é essencial, é fundamental
para esse passo que a gente está dando. Como que eu assumo a cocriação na minha vida? É assumir uma responsabilidade que eu nem sabia que eu tinha, porque eu estava ignorando a realidade das coisas. Mas olha, a internet e toda essa tecnologia, ela veio para aprisionar a gente, mas também, antes de aprisionar, ela liberta. Então, a gente nunca teve essa possibilidade tão grande de entender o que se passa no coração de tantas pessoas. A gente nunca teve, de forma tão ampla, essa possibilidade de ver a grande mentira, o grande engodo que vai de nação para nação, né? Que tem o deep state que a gente não vê, que está controlando tudo. Então não adianta falar assim que a gente é do partido A, partido B. Até porque faz uns anos que eu comecei a ver essa coisa de fascismo falar. Mas como assim, gente? A gente nem tinha essa tradição, veio de filmes, veio de coisas que depois as pessoas começaram a usar. Então, quanto do pensamento seu é seu de fato? Quanto da raiva que você sente não é um veneno que foi instilado pelo outro que estava machucado por algo que ele era mal resolvido. E aí, essa grande... Olha, do micro vai pro macro, galera. E eu tô trazendo essa coisa do micro justamente para ir pro macro. Porque, para e pensa, a gente está sempre querendo um salvador. E tem pessoas boas, mas essas pessoas boas, elas são instigadas a estar no poder para fazer com que a nossa esperança se eleve, né? E aí essas pessoas são tolhidas, elas fazem o melhor que elas podem, mas depois elas são tolhidas de continuar. E aí tem outras pessoas que não são tão boas assim, mas até que elas fizeram uma parte por algumas pessoas que estavam ali. Mas aí depois, por vontade própria ou por manipulação, seja lá o que for, galera, essas pessoas simplesmente estão no sistema e o sistema põe e tira quem eles querem e usam quem eles querem. E esse é o momento de caos para que a gente sinta tristeza, indignação, frustração, para que a gente sinta tudo isso. E para e pensa. Uma coisa que eu estava conversando com um amigo outro dia, falou, gente, cuidado com essa coisa de odiar o outro, porque o outro é de outro partido. Porque isso aconteceu em todas as relações. Mas eu sei que pessoas que são de um lado ou do outro, porque eu conheço pessoas que eu convivi muitos anos, eu sei que são pessoas boas, não são pessoas ruins. Então, se essas pessoas me julgaram porque acharam que eu tinha um pensamento diferente, eu não vou julgar de volta, eu não vou me igualar. Uma hora, a máscara vai cair e todo mundo vai entender. A gente é ser humano, é uma grande família, uma irmandade. Se as pessoas estão defendendo motivos, razões erradas, isso é com o coração delas. E aí, a gente tem que ver até que ponto elas também estão sendo enganadas. E nós, o quanto a gente está sendo enganado, né? Enquanto a gente fica como torcida, como de um lado e do outro, a gente tem que estar do lado de princípios, de valores, né? E tem que ver se o que aquelas pessoas estão falando é verdade, que elas querem fazer de fato e vão fazer, né? Então, é muito importante que a gente saiba isso. E olha que coisa mais louca. Então, parece que essa coisa da fofocaiada, de círculos pequenos, né? De coletividade, de rodas de amigos, passa para o macro. Quando a gente vê que começa essa história toda de colocar assim, as pessoas umas contra as outras, por questões políticas, por questões religiosas, né? E aí me diz, a maioria das pessoas não é ruim, a maioria das pessoas só quer viver bem, só quer ser feliz, né? A maioria das pessoas quer ter um trabalho honesto, quer ter uma contraprestação adequada, quer poder ir pra praia, quer poder se divertir, quer poder tomar sol, quer conversar, quer amar e ser amado, né? Então quer ter círculo de amigos, de pessoas. A maioria quer isso. A maioria tem um outro que é filho da puta? Tem, desculpa a palavra, mas é fato, tem de tudo no mundo. Mas assim, quando as pessoas estão naquela de sentirem prazer que o outro tá acontecendo alguma coisa com ele, é porque essa pessoa tá bastante equivocada, ela ainda tá num nível de compreensão bem abaixo ali, né? Quando ela tem essa raiva toda, porque ela não se resolveu, é porque ela tem muito problema ali com ela, né? Então ela tá projetando no outro. Mas aí eu não tô dando desculpa pro erro, eu só tô falando que a gente tem que pegar atitudes e separar de pessoas, né? E a gente tem que tentar entender aonde foi que a gente se perdeu, onde foi que a gente perdeu essa conexão. E aqui, estando aqui agora, que a gente está fazendo, e hoje é o 10º dia, isso é muito importante, muito. Eu parabenizo todos vocês que fizeram, que estão fazendo ou que vão fazer ainda esse desafio, essa jornada. Sabe por quê? Porque cada dia que a gente para aqui para ouvir, eu para falar, vocês para ouvirem, não é algo que eu falo da minha boca, é algo que acontece no meu dia, como, imagina
o que vai sendo concatenado, o que vai sendo agregado para que eu possa falar, porque a gente tem um campo espiritual, quando a gente quer evolução, quando a gente quer crescer e fazer o meio prosperar, a gente vai tendo intuição e as coisas vão acontecendo com sincronicidade, como Jung falava. Então, nada é por acaso. Se você está ouvindo isso, também não é por acaso, porque a gente está despertando algo em nós, né? Não é para qualquer um ficar 21 dias, não é, né? Até porque eu não vou vender nada no final disso. O que eu estou fazendo aqui é algo do meu coração, é algo da minha alma. A gente vive no mundo material, tem coisas que eu preciso vender, vai ter horas que eu vou precisar vender e vou falar, olha galera, eu vou vender no final, mas esse caso não é, né? Então, eu tô aqui justamente para fazer o que minha alma pede, para mim e para vocês, e para passar o melhor que eu posso. E parabéns, parabéns, porque vocês estão dando um passo como co-criadores da realidade de vocês. E aí, a gente tem que entender, né? Orar e vigiar, é bem o que Cristo falou, que deixou pra gente. Cuidado, cuidado com as facilidades que estão sendo vendidas pra gente mais e mais, o quanto nos aprisionam, o quanto algo pode ser cruel. A gente tem que saber da nossa dignidade, do nosso valor, que tá lá dentro, né? Tá dentro do coração. É uma alma, a gente vem aqui para fazer o quê? A gente tem que achar o nosso propósito. Qual que é o nosso propósito de vida? Nós temos que ser a luz e levar a luz para onde a gente for, né? E não existir simplesmente de forma vegetativa, concordando com o que o sistema coloca. O que você quer fazer para você, o que você quer fazer para os outros? Aonde que eu reencontro essa conexão com o alto? Aonde que eu descubro essa parada da minha essência, do que eu sou de fato? Imagina, se o Criador é a fonte, nós somos a luz emanada da fonte, um não existe sem o outro, então, será que não estão querendo amesquinhar? O que Cristo falou aí, verdade, verdade vos digo, sois deuses. Será que não somos deuses sem consciência? Será que não somos um fractal de Deus experienciando coisas, situações aqui na Terra para poder levar de volta? Será que não somos a luz que veio para poder iluminar o entorno? Eu deixo essas questões para vocês. Ouçam o coração de vocês, fechem os olhos, tirem um refresco todos os dias, uma meditação de 10, 15 minutos, onde você fica no observador, só isso. Faz isso. E sente antes essa presença interna de Deus. Você é parte da criação. Você é parte disso tudo. Sente. Quanto mais você sentir, mais você vai despertar. Quanto mais você despertar, você vai ser luz. E mais você vai ser um incômodo para o sistema. E é isso que a gente quer, ser um incômodo para o sistema. Sabe por quê? Porque a gente tem que ter autenticidade. O que a gente veio para ser, o que a gente veio para fazer. E é isso, eu já falei por 13 minutos. Exatamente cravados 13 minutos quando eu parei para dizer. Agora eu vou fazer a segunda parte, que é a nossa meditação. Relaxem, encontrem um espaço de vocês. Imagina que prendessem você em qualquer lugar. Quando você fecha os olhos, você tem a sua mente, o seu coração, a sua paz e sua tranquilidade. Nunca, mas nunca, abra mão da sua possibilidade de pensar e sentir sem interferência de fora. A gente já está muito conectado, hiperconectado. E tem um lado bom disso, porque eu consigo falar com vocês através dessa tecnologia. Mas vai ter um momento que a gente vai falar por telepatia. Eu já tive telepatia e foi maravilhoso, de forma forte ou de forma mais frágil. E todo mundo que está ouvindo isso já deve ter tido de alguma forma, né? Mais ou menos, não sei. Mas a gente está evoluindo, a gente está crescendo e se abrindo. E existem dois caminhos. Um caminho que a gente abre mão de toda essa possibilidade de enxergar quem a gente é e de se autodeterminar, ou ser arrastado, né? Ou ir para a luz. Ir para a luz não é porque assim que a gente vai para a luz que olhou, mas ser a luz que a gente veio para ser, né? Então acho que eu falei aqui, me confundi aqui no final. Então a possibilidade é ou eu deixo e abro mão de tudo, ou então eu recupero a minha dignidade, o meu tamanho e a minha decência. E aí, eu não estou dizendo sobre ser melhor que o outro, eu não estou dizendo sobre lutar contra um sistema que tem um exército e fisicamente eu não posso com isso. Eu estou dizendo de uma revolução pacífica, eu estou falando de Gandhi, eu estou falando sobre
se dá por um ideal, por um propósito. Eu tô falando sobre ser e não ter volta, senão ser quem você é. Então vamos lá nesse espaço que é lindo, que é maravilhoso e que talvez daqui a um tempo haja um questionamento sobre isso e você vai pensar, eu era feliz e não sabia. Então esse é o momento, como nunca, para co-criar a realidade que a gente quer, a nossa bolha, o que a gente quer fazer, a razão pela qual a gente veio até aqui. Pode ser coisa pequena, mediana, grande, eu não sei o que vocês estão fazendo de tela mental, mas o desejo de vocês é importante. E é isso que você determinou. A cada dia você está alimentando isso. Então vamos lá. Senta nessa cadeira gostosa. Relaxa todo o corpo. Relaxa as pernas e os pés. Relaxa os braços, as mãos. Relaxa o coração. Solta, solta. Respirou profundamente. Novamente nós vamos inalar. Retém oxigênio, retém retesado todos os músculos que você puder e solta. Relaxa, relaxa. E uma terceira vez, vamos absorver, inalar oxigênio. Segura, ombros contraídos e solta. Solta o ar, solta o ombro, solta qualquer tensão que estivesse no teu corpo. Apenas solta, solta. Você está encostado nessa sua cadeira de espaldar reto ou no seu mate. E você sente uma confiança que vem do alto, que te protege, que te sustenta. Você é parte da criação. Você nunca está sozinho, por mais que esse pareça um caminho na terceira dimensão, de errantes que somos, mas quando você for abrindo mais e mais a sua consciência e expandindo, você vai entender exatamente o que eu digo e vai sentir essa conexão muito forte que te sustenta e te alimenta em qualquer situação. Eu prometo algo que eu já vivenciei, que eu sei que existe e que você pode alcançar. Está dentro de você a tua liberdade e a tua conexão com o alto. Então vamos lá, se entrega. Se entrega porque você sabe que por mais que a tempestade seja turbulenta, existe dentro de você, em tudo que te cerca, a real e verdadeira presença. Nada que te assusta tem presença, vida real, senão como um pesadelo que de tempos em tempos assombra quem está na terceira dimensão. Relaxa. Hoje também não temos música, mas temos a voz do silêncio. Temos eu e você conversando e essa energia maravilhosa que interpenetra todas as suas células e roda te abraçando com uma luz leitosa branca que vai te abraçando em espiral pelas costas e ombros de forma lateral e vai girando em todos os lados, nas costas muito forte e vai descendo a coluna, desce pelas pernas como um redemoinho que te cerca dessa luz leitosa branca de energia vital pura, uma energia inteligente e amorosa que preenche todos os espaços, segue pelas pernas e pelos pés, preenche tudo e sobe pelas pernas, abdômen, vai pelo peito, vai para os braços, pelas mãos, sobe no pescoço, sobe, sobe e agora interpenetra a cabeça e pronto, todo o seu corpo está envolto nessa luz, uma luz branca que contém todas as outras luzes. E conforme gira muito rápido essa luz, esse branco leitoso se transforma num azul claro de proteção. E esse é o seu manto de proteção. A sua aura se inunda desse azul de proteção. A sua energia é muito forte e protegida. E você sente um bem-estar muito bom, como há muito tempo não sentia. Você se sente protegido, você sente
que está onde deveria estar dentro de você, porque em qualquer lugar que você for, físico, a questão é o alinhamento interior para que você esteja bem em qualquer situação. Sinta essa proteção, essa energia inteligente e amorosa agora vai ficando dourada, dourada, e ela segue, agora ela fica bem forte nas costas, muito forte, muito forte. Isso faz com que você atraia energias mais sutis e mais altas da grande consciência. E você consegue ter as respostas necessárias como uma grande biblioteca viva, não de internet, mas dessa rede interconectada de ideias por todas as formas de vida da Matrix e aquelas que mais cabem para o seu momento, de acordo com a tua orientação e pedido que vem do alto, e do alto tem o selo de aprovação, de direcionamento pelas atitudes que você tem, pelo que você se dedica, pelo que você vive, por quem você é. O seu exemplo e a sua vida é o que vão ditar a frequência que você sustenta. Então, que nós possamos melhorar dia a dia, entendendo, compreendendo que a incompreensão do outro não é motivo para que nós não compreendamos quem nos cerca. Que nós possamos entender que cada um de nós tem um nível de consciência diferente. Mais e mais relaxados, muito relaxados. Toda essa energia que nos envolveu agora se concentra como um mastro no centro da nossa coluna e vai até o centro da Terra para baixo e para o alto segue até a fonte de todas as coisas, a vida em si. E esse mastro, a energia vai para cima e vai para baixo. É a nossa Kundalini, é a nossa energia vital em alinhamento com o alto. E isso nos dá uma força muito grande, isso nos dá uma estabilidade como há muito tempo não sentíamos, uma estabilidade verdadeira que não é ancorada nos bens materiais, não é ancorada nas promessas, o que terceiros podem ou não fazer, é ancorada na verdade, ancorada na vida, na fonte, no Criador, na supraconsciência. Isso é maravilhoso, muito bom. E agora vocês vão fazer assim, vocês vão nessa luz central, para cima, para o alto, para o alto, para o alto, e vocês se identificam com essa luz. Vocês estão no espaço e essa luz está com vocês. Nós vamos agora reviver com os detalhes necessários da nossa tela mental no 10º dia. Podem iluminar como vocês quiserem, vivam os detalhes. E logo chamarei vocês.
Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Eu agradeço e vocês agradecem agora essas pessoas que fizeram parte da nossa realização, porque também é a realização dessas pessoas. Agradecemos e desejamos sucesso com a realização conquistada por todos nós. E isso se desenrola rápido na terceira dimensão, assim como no plano da criação, da cocriação, já se fez. Agradecemos, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, porque no alto, em todos, como fractais, existe a presença do Criador que vê, aprova e se felicita, porque a roda não deixou de girar, ainda que houvesse uma intenção. No mundo da terceira dimensão, de estagnação, nós soubemos colocar essa roda em movimento, para cada qual fazer as suas realizações. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada a todos vocês que estão co-criando comigo e possibilitando que façamos uma grande egrégora de cocriação, responsabilidade e crescimento coletivo. Eu desejo a vocês um bom descanso, muitas coisas boas. Vamos voltando, sentindo o corpo voltando. Pode se espreguiçar, sentir como é bom voltar, sentir os braços, as pernas, as mãos, os pés. Voltando, agradecendo, sendo presença real. Muito obrigada. Nos vemos amanhã, se Deus quiser, já quis. No próximo vídeo. Um abraço, um beijo. Ainda tô voltando do outro plano, meio sonolento. Um beijo, um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Namastê. Então, vamos lá.